Olá, boa noite. Delegada que está à frente do inquérito da jovem agredida pelo subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar fala como andam as investigações. Este é um dos nossos destaques e veja também. Proprietária de apartamento no bairro do Pinheiro diz estar assustada porque o chão da sala começou a afundar. Ainda no bairro do Pinheiro, mais um vazamento de água é registrado. Desta vez na rua Cônego Cavalcante de Oliveira. E o CRB viaja para Salvador, onde enfrenta o Bahia na estreia da Copa do Nordeste. Agora no Jornal do Estado. O caso da jovem agredida pelo subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar durante uma discussão de condomínio está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Hoje, a vítima e algumas testemunhas prestaram depoimento. A delegada Cássia Mabel, responsável pela Delegacia da Mulher no bairro Salvador Lira, ouviu todos os envolvidos e concluiu os procedimentos. Ela conta que foi elaborado um termo circunstanciado de ocorrência, que será encaminhado ao juizado especial. A agressão contra uma jovem de 18 anos por um subcomandante da Polícia Militar ocorreu no último dia 25 de dezembro. Segundo a delegada, o subcomandante da PM disse em depoimento que se defendeu da agressão recebida. E ele disse que estava conversando com o noivo da vítima, a respeito de um barulho que vinha durante toda a madrugada de volume de som. E ele foi lá reclamar com ele já de manhã. E aí, quando ele estava lá conversando, reclamando com o noivo da vítima, ela o agrediu com um tapa no rosto e ele apenas revidou esse tapa sofrido, dando um tapa nela. E ele disse que foi uma coisa de instinto e que nem imaginava que era uma mulher. Foi perceber depois que ela se tratava de uma mulher. Ao vivo, pelo Plantão Alagoas, nossa equipe registrou a chegada da jovem na delegacia, com o noivo e o pai, que também é policial militar. Eles estavam acompanhados por seguranças. O advogado da família falou com a nossa equipe. As imagens são bem claras, são nítidas e é um caso simplesmente de uma agressão despropositada, sem nenhum critério, sem nenhuma razão de ser. Então, como eu disse, é um fato lamentável, mas vamos aguardar a autoridade policial conduzir a investigação para futuramente termos o desenrolar no futuro processo e aí a gente vai discutir essas questões em juízo. Um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a jovem recebe um tapa. Calma! Mesmo que ela tenha agredido ele com um tapa no rosto, como ele fala, que eu não acredito, eu acho que ela apenas foi reclamar e levantou o dedo para reclamar, não chegou a agredir. Mesmo que haja isso, eu acho que a atitude dele foi totalmente desproporcional. Totalmente. Cerca de 300 professores que prestam serviço à Prefeitura de Rio Largo realizaram um protesto cobrando o pagamento de salários. Até hoje, eles não receberam férias e nem 13º. Cerca de 300 professores de Rio Largo estão passando por graves problemas financeiros. Já tem professores que estão realmente sem poder dar o que comer para os filhos, já estão sem passagem, inclusive para vir para cá para esse protesto, porque a gente recebeu em dezembro, mas o nosso 13º e as nossas férias, nada aconteceu. E a gente está aqui para brigar pelos nossos direitos, A difícil realidade foi provocada após a Prefeitura comunicar que não irá pagar as férias devidas e o 13º salário dos contratados pelo PSS da Educação. Os professores também serão dispensados antes mesmo do prazo final de vigência dos contratos, que foram estipulados por edital. Nós gostaríamos de saber o motivo baseado em que a Prefeitura de Rio Largo, na figura do prefeito,
Bruno, né, Gilberto, não efetuou o pagamento. A questão é exatamente essa. E as denúncias da categoria não param. Algumas pessoas, né, detectaram que não está sendo repassado o seu INSS, mas está sendo descontado. Fora que o ponto eletrônico, né, se você observar como será comprovado, né, para fins de aposentadoria no futuro esse ponto eletrônico, que muitas vezes ele é online. Mas quando não tem internet na escola, como é que funciona? Como é repassado? Fora que você tem aos sábados, que eles não estão batendo ponto dia de sábado, então estão trabalhando sem receber. Em busca de uma solução para o problema, os trabalhadores protestaram nesta terça-feira em frente à Secretaria Municipal de Educação. Com faixas e cartazes, eles também denunciam que a qualidade do ensino pode estar sendo afetada. A educação já é defasada, né? A maioria das escolas, né? A gente já tem que educar as crianças que também vêm de casa, muitas vezes, além de ter que passar o conhecimento, né? E você saber que estava na sala de aula lotada, né? Durante um ano inteiro e no final, que é aquele finalzinho que a gente vai descansar merecidamente e não receber, é complicado. Bom, nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Rio Largo, que disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O decreto assinado hoje pelo presidente da República, facilitando a posse de armas, repercutiu entre os maceioenses. O assunto divide opiniões nas ruas de Maceió. Eu acho um absurdo, até porque para ter uma arma é necessário ter uma grande responsabilidade e saber o exato momento em que usar. Porque bandido tem posse de arma e a pessoa de bem não pode ter? Eu concordo. O decreto que facilita a posse de armas foi assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa era uma das promessas de campanha dele, que pretendia reformular o Estatuto do Desarmamento. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no dia 31 de dezembro, 61% dos entrevistados consideram que a posse de armas de fogo deve ser proibida por representar ameaça de vida a outras pessoas. Este sociólogo também é contra o decreto. Para ele, quem tem que cuidar do cidadão é o Estado. A solução é o Estado, efetivamente, se capacitar com profissionais, com estruturas, com instrumentos para que efetivamente cumpra a defesa do cidadão. Já o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alagoas acredita que a decisão aumenta a sensação de segurança. É um decreto que permite ou facilita a posse de arma e não o porte da arma. Ele abre algumas opções a mais, além das que o Estatuto do Desarmamento ele permite, mantém as que já existem no Estatuto do Desarmamento. Você tem que ter um curso para manuseio da arma, então tem que ter habilidade para usar a arma, você tem que ter de 25 anos acima, você não pode ter antecedentes criminais, você não pode responder a processo criminal. Então, os requisitos eles são mantidos e abre para algumas opções, para algumas categorias e para algumas pessoas terem o direito de manter uma arma na sua residência ou no seu estabelecimento profissional ou comercial. A Polícia Federal explica que pouca coisa mudou com a assinatura desse decreto. O que veio exemplificado no decreto, veio expresso, já era basicamente o que a Polícia Federal entendia na prática. Então, os processos, nossa avaliação, a gente fazia já de acordo com certos critérios que acabaram convergindo para o que está no novo decreto. Então, na prática, não muda muita coisa? Com relação a isso, não. Com relação à validade do porte, é que é a grande mudança do decreto. Que passou de 5 para 10 anos. Exatamente. Bom, a gente vem acompanhando aqui no Jornal do Estado o drama dos moradores do Pinheiro, onde inúmeros imóveis ficaram rachados depois dos tremores de terra do ano passado. Hoje, nossa equipe conversou com a proprietária de um apartamento no bairro, que diz estar assustada porque o chão da sala começou a afundar. Mais um capítulo na triste história do bairro Pinheiro foi registrado no bloco 16A do edifício Juá. O piso do apartamento de Dona Jádzia cedeu. Ela está apreensiva e conta que, apesar de ser proprietária, quem mora no imóvel é a irmã. Ela, nesse momento, está no trabalho. A gente abriu hoje a porta do apartamento e se deparou com afundamento de piso. E aí a gente vai entrar em contato para ela sair do imóvel, né? Os técnicos do Serviço Geológico do Brasil estiveram no apartamento para avaliar a situação.
Na rua, durante todo o dia, equipes de geofísicos realizaram estudos em uma das ruas afetadas. O objetivo é tentar identificar o que está provocando as rachaduras. Talvez seja necessário outro estudo posterior para complementar também, para saber o que tem lá embaixo só. Se está oco, se não está, se tem uma falha, se tem qualquer coisa que a gente tenta identificar. A Defesa Civil do Estado divulgou que na próxima sexta-feira será feita uma reunião com diversas autoridades, já que as chuvas dos próximos meses podem agravar a situação. O chamado plano de contingência servirá para uma possível evacuação do bairro, caso o problema se agrave com mais afundamentos ou se algum imóvel sofrer algum tipo de desabamento. Estaremos aí preparando a população, preparando os órgãos estaduais para fazer a maior prevenção já realizada em um bairro a nível de nação. Então isso é muito importante porque toda a população será treinada, será orientada principalmente para, no caso de emergência, possa se retirar com segurança e dirigir para uma área segura. Bom, e ainda falando do bairro do Pinheiro, mais um vazamento de água foi registrado no local. Desta vez, na rua Cônego Cavalcante de Oliveira. Uma adutora de 300 milímetros se rompeu e a força da água abriu o asfalto. A via ficou alagada, dificultando a vida de quem precisava passar pelo local. Devido ao vazamento, os bairros Gruta de Lourdes, Pitanguinha, Pinheiro, Santo Amaro e parte do Farol, em Maceió, ficaram com abastecimento deficiente. A Casal informou que técnicos já realizaram o conserto da tubulação, mas a previsão é de que o fornecimento de água nessas localidades seja regularizado até amanhã de manhã. Sobre os possíveis motivos desse vazamento, a companhia informou que pode ter sido ocasionado pela pressão da água ou pelo fato da rede de canos ser muito antiga. E veja no próximo bloco, CRB viaja para Salvador, onde enfrenta o Bahia na estreia da Copa do Nordeste. E ainda suspeito de chefiar milícia em Maceió, é morto durante a operação da polícia. É já já.